O nosso Deus, Ele é Deus de promessa, Deus de milagre, Deus de fidelidade, bondoso. Esse é o estudo de número 1036 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, Ele faz promessa e Ele é fiel para cumpri-las, mas o que fazer enquanto essa promessa não se cumpre? Porque a nossa tendência é de nos entristecermos, murmurarmos e até mesmo desistirmos. Vamos ao nosso tema. 3 atitudes enquanto aguardamos a promessa de Deus se cumprir. O nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 26, que diz: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. A Bíblia ela nos dá exemplo de pessoas que esperaram a bênção chegar, esperaram a promessa de Deus se cumprir, e eles são exemplos para nós aprendermos o que fazer nesses momentos. Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo nos ensina assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Os exemplos da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nos ensinam o que devemos fazer no processo de espera, porque através da palavra nós nos fortalecemos na fé. A Bíblia nos dá paz, nos dá esperança. A Bíblia ela nos anima, porque através dela nós sabemos que tudo está contribuindo para o nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É necessário nós aprendermos a confiar e a descansar no Senhor, para não desfalecermos na fé no processo da espera. E vamos aprender através do exemplo de Simeão. Esse exemplo de Simeão está registrado somente no livro do evangelista Lucas, no capítulo 22, do verso 25 ao verso 35. Simeão significa aquele que escuta, e ele era um homem que agradava ao nosso Deus. Lucas no capítulo 2, verso 25 diz: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha a nossa vantagem hoje, porque hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. E Lucas, ele está descrevendo nesse versículo 4 características de Simeão, características de um homem que agradava ao nosso Deus. Primeira característica que nós vemos: ele era justo, ou seja, ele era reto, assim como Deus testemunhou de Jó. Lucas está descrevendo Simeão, um homem justo. Isaías capítulo 26, verso 7 diz: a vereda do justo é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. O homem justo, ele evita pecado.
pecar, ele evita fazer o que não agrada ao Senhor e ele pratica a justiça, assim como o apóstolo João nos ensina em 1 João capítulo 3, verso 7, que diz: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nosso exemplo maior de justiça, de justo, é o nosso Jesus. E nós devemos estar atentos às qualidades do nosso Jesus e não sermos enganados por homens que usam até mesmo as coisas do céu, as coisas de Deus, para nos iludir, para nos enganar. Nós devemos praticar a justiça, porque isto agrada ao nosso Deus. Segunda qualidade de Simeão, ele era piedoso. Davi nos ensina que Deus escolhe para ele pessoas piedosas. Salmos capítulo 4, verso 3 diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Piedoso é uma pessoa bondosa, benigna, amorosa, é uma pessoa amável, e o Senhor ouve as orações dos piedosos. Mas também a terceira característica de Simeão, ele almejava, ele desejava ver a consolação de Israel. Além de Simeão crer na promessa de Deus, Simeão conhecia as Escrituras e viu que estava de acordo com o que Moisés profetizou. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que diz: Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. O Espírito Santo não é espírito de confusão. O que ele nos revela tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. E Simeão, ele almejava a consolação de Israel. Era uma mensagem messiânica que estava apontando para o nosso Cristo, que traria esperança para Israel, e foi anunciada por vários profetas. Simeão, ele creu, ele desejou, ele almejou, mas também ele esperava o cumprimento da promessa feita aos antepassados dele e a ele através do Espírito Santo. A quarta característica, nós vemos que era o Espírito Santo de Deus que estava sobre Simeão. Ele andava com Deus, mesmo vivendo numa época onde Israel estava sob o domínio de Roma. A religião estava sob o domínio dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, que tinham corrompido a fé. Eles davam mais valor para tradições do que para o que estava escrito nas Escrituras. O próprio Jesus o censurou por causa disso. Mateus capítulo 15, verso 2 e verso 3 diz: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Olha o que Jesus fez. Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Tradição são práticas, são ensinamentos, são costumes transmitidos a gerações, de geração em geração, com regras humanas. E os religiosos estavam colocando as regras humanas acima da palavra de Deus. Não é diferente dos dias atuais, não é verdade? Mas Simeão, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, porque ele era um homem temente a Deus. Ele agia de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, assim como o profeta Miqueias nos ensina. Miqueias capítulo 6, verso 8: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade. E olha,
e andes humildemente na companhia do teu Deus. Quantas pessoas estão sendo soberbas, arrogantes, exigindo as coisas de nosso Deus. Mas o que o profeta Miqueias está falando? Que o nosso Deus quer que nós andemos humildemente com ele, assim como Simeão. Simeão era um homem de fé. Ele não tinha uma fé superficial, uma fé rasa. Simeão estava alicerçado nas Escrituras. Ele conhecia a promessa e ele esperava a vinda do Messias. E Simeão, ele recebeu uma linda promessa do nosso Deus, como mostra o nosso texto base, Lucas capítulo 2, verso 26. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Quantos anos Simeão tinha quando recebeu essa promessa? A Bíblia não relata, assim como também a Bíblia não relata quantos anos ele esperou para ver o cumprimento dessa promessa. Mas uma coisa é certa, Simeão creu, Simeão esperou, ele não fraquejou na fé. O tempo de espera dele não o fez desanimar, ao contrário, ele não desistiu, ele não abandonou a Deus, ao contrário, ele se fortaleceu mais e mais no Senhor. Muitos historiadores dizem que Simeão tinha 113 anos quando ele viu a promessa se cumprir. Simeão, ele teve a revelação que ele veria o Cristo de Deus, sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com o nosso Deus. Mateus capítulo 25, verso 14, verso 15 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Para termos essa intimidade com o nosso Deus, é necessário queremos viver para a glória dele, renunciarmos os nossos desejos pecaminosos, fazermos dele a nossa prioridade, procurarmos conhecê-lo e ele se revela a nós através da sua palavra, assim como fez a Simeão. Deus pode revelar a nós coisas grandes e firmes que não sabemos, como nos ensina o profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, quando ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Simeão clamava ao Senhor, Simeão continuava andando com o nosso Deus, e ele foi guiado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, verso 27, movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Olha que tremendo! Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração exigido pela tradição da lei, Simeão foi movido pelo Espírito Santo, foi guiado por ele. Ele foi ao templo justamente quando José e Maria estavam cumprindo a tradição, estavam levando Jesus para ser consagrado e apresentado no templo. Simeão, ele pôde constatar a fidelidade do nosso Deus. Lucas capítulo 2, verso 28 diz: Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus. Imagina só, Simeão viveu o cumprimento da promessa, ele suportou o processo da espera, ele não desistiu, ele não enfraqueceu na fé, ele não deixou a incredulidade dominar seu coração. E é interessante que Simeão, ele foi grato ao Senhor, ele louvou ao Senhor, ele reconheceu a soberania e a fidelidade do nosso Deus. Lucas no capítulo 2, verso 29 e o verso 30 diz: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Simeão estava já pronto para morrer.
ele viveu a promessa de Deus, ele tinha visto o Messias, a salvação de Israel, pois o nosso Deus foi misericordioso e Deus honrou a fé de Simeão. Simeão, enquanto esperou a promessa se cumprir, ele teve 3 atitudes que agradou ao nosso Deus. A primeira atitude de Simeão, ele confiou plenamente na fidelidade de Deus. Salmo 84, verso 11 e verso 12 diz assim: porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e vitória, ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Simeão confiou plenamente na promessa do nosso Deus e Deus o honrou. Deus deixou, Deus permitiu ele ver o Cristo de Deus. Deus honrou a fé de Simeão, pois Simeão creu, mesmo ele não vendo sinais para que acontecesse o cumprimento da promessa, ele continuou crendo. A segunda atitude de Simeão, ele entendeu que o tempo de Deus não é o tempo do homem, ele reconheceu a soberania do nosso Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. É importante nós entendermos que Deus age a favor dos que o temem, dos que o amam, dos que o servem. Mas é no tempo determinado de Deus que Deus age, que Deus honra o homem, e é no tempo determinado dele e não no tempo determinado pelo homem. Quantos homens têm se frustrado porque eles têm determinado um tempo para Deus cumprir a promessa, e Deus, ele não é submisso ao homem, mas o homem tem que ser submisso a Deus e entender que para tudo Deus tem um tempo e um tempo determinado. Nós vamos ver que a terceira atitude de Simeão é perseverar. Ele não desanimou, mesmo vendo que o corpo dele estava envelhecendo, mesmo vendo que a promessa não estava se cumprindo, ele perseverou. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A fé de Simeão foi recompensada, porque o Deus que fez a promessa é Deus fiel, e Deus cumpriu a promessa dele, porque além de Simeão, ele ver o Messias com os olhos, ele o pegou no colo e ainda profetizou sobre o ministério dele. Eu vou concluir as 3 atitudes de Simeão durante o processo de espera. O fez ver a promessa de Deus se cumprir, que nós possamos aprender a esperarmos confiantemente no Senhor, a entendermos que existe um tempo determinado para a promessa de Deus se cumprir, e também que possamos perseverar nesse processo de espera. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e te fortaleça mais e mais, para que você possa continuar nesse processo de espera. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, pergunte para nós aqui no nosso canal, comente aqui. Agora eu te convido, se você ainda não é inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, para você se inscrever, acione o sininho se você quiser receber as notificações do YouTube. Deixe o seu like, não se esqueça do like e compartilhe nas redes sociais. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e seja abençoado por Ele.